Olá pessoal, como vocês estão? Espero que vocês estejam muito bem. E no tutorial de hoje eu vou ensinar passo a passo a pintar essa flor mais conhecida como amor perfeito. Então já se inscreve no canal, deixa o seu like e vamos iniciar esse tutorial que é bem fácil e eu vou mostrar passo a passo para vocês. Essa pintura eu vou utilizar aquela aquarela da Giotto, aquele estojinho mais simples com 12 cores e um papel da Canson. Eu tô usando o papel Gramatura 300, é aquele papel mais baratinho da linha da Canson mesmo. E eu vou utilizar esses dois pincéis aqui com a numeração que eu mostrei pra vocês. Vou iniciar diluindo os tons que eu vou utilizar para fazer essa pintura. Eu vou usar esse tom de amarelo e eu vou fazer um outro tom de amarelo usando um pouquinho de marrom, porque eu quero um tom mais escuro e outro mais claro. A mesma coisa eu vou fazer para o roxo. Eu vou fazer um tom com o roxo e o rosa, os dois misturados, porque eu quero um roxo mais claro, e outro só com o roxo e um pouco de preto, porque eu quero que fique um tom de roxo bem mais escuro. Aí aqui eu tô mostrando o tom mais claro pra vocês, que eu vou utilizar. Tô usando um pouquinho do amarelo e coloquei um pouquinho de branco também, porque eu quero que fique um pouquinho mais claro. E eu vou usar esse verde aqui mais claro e o mais escuro. Esse verde mais escuro, eu peguei um pouquinho do claro também, para deixar um pouquinho mais claro, porque eu não quero usar o verde mais escuro 100% do Godet, então eu misturei um pouquinho esse tom com o verde mais claro. Esse primeiro tom é o verde mais claro, esse segundo é aquele mais escuro que eu mostrei para vocês. Esse terceiro amarelo é aquele que eu misturei com um pouquinho de marrom e ficou esse tom de ocre. O amarelo ele ficou um pouquinho mais claro porque eu coloquei um pouquinho de branco. Esse é aquele lilás que eu misturei com o tom de rosa e ele ficou um pouco mais aguado no papel porque eu coloquei um pouco mais de água. E esse último tom é aquele roxo com preto que ficou esse roxo um pouquinho mais escuro. E aqui está a nossa referência, a nossa flor que eu vou utilizar para fazer essa pintura. Eu vou iniciar a pintura usando o amarelo claro. Eu vou pressionar o pincel levemente e vou fazer esse formato oval desse lado de cá. Eu vou repetir a mesma coisa do outro lado, deixando esse pequeno espaço entre uma pétala e outra. Com um pouquinho de água, eu já vou arrastar nessa parte de baixo um pouquinho a tinta e fazer a terceira e a quarta pétala. Então vai ficar nesse formato como se fosse uma borboletinha. Com o roxo mais claro, eu vou fazer essa pétala aqui, nessa parte do lado. Lembrando que eu esperei secar um tempo essa parte amarela para depois acrescentar essa roxa, para não ter perigo de mesclar as duas cores. E eu vou fazer essa primeira pétala e logo depois eu vou fazer uma segunda, bem parecida com essa primeira, deixando essa parte de cima mais pontudinha, como se fosse um coração. Ela vai ficar com esse detalhezinho mais pontudinho bem no meio. Embaixo eu vou usar o mesmo tom de roxo e vou fazer esse detalhe como se fosse um pequeno triângulo entre essas duas pétalas de baixo. Agora eu vou usar o nosso amarelo mais escuro para fazer esse detalhe aqui no meio da nossa flor. Coloquei um pouquinho de tinta e peguei um pouquinho, bem pouquinho água mesmo, e passei por cima e fui puxando o pincel bem levemente para fazer esses detalhes, essa texturazinha nessas pétalas, nessa parte de baixo. Com o nosso verde mais claro, eu fiz uma pequena pontinha de verde bem no meio mesmo. E, novamente, usando o tom de ocre, depois que essas pétalas de baixo secou, eu fiz mais alguns detalhes por cima, colocando um pouquinho mais de textura na nossa flor e fiz a mesma coisa na parte das duas pétalas de cima também. Agora eu vou fazer um novo modelo, eu vou fazer a mesma flor, só que eu vou fazer um outro modelo para vocês se inspirarem e vocês podem pintar o estilo que vocês quiserem na casa de vocês. Essas duas pétalas de cima, elas vão ficar um pouquinho mais achatadas, elas vão ser diferentes das nossas primeiras, que são mais redondas, e eu vou fazer apenas uma pétala nessa parte de baixo, uma pétala bem maior. Com o tom de roxo, esse amarelo ele ainda não secou por completo, eu já vou pegar o tom de roxo mais claro e vou adicionando por cima mesmo do amarelo e vai ficar esse efeito mais manchado. Eu quero essa flor com esse estilo. Reparem que essas duas pétalas de cima, elas têm esse espaço em branco, porque agora eu tô adicionando a pétala roxa, que vai ser apenas uma pétala, e ela vai ter esse formato um pouquinho mais de ondinha nessa parte de cima, como se fosse uma conchinha. Com o amarelo mais escuro, esse tom de ocre, eu vou utilizar para fazer esses detalhes nas nossas pétalas. Agora,
já tá seco por completo a nossa primeira flor, eu troquei de pincel, eu tô usando aquele pincel menorzinho com essa pontinha mais fina. E eu vou fazer esses tracinhos bem de leve, utilizando o nosso roxo mais escuro, aquele roxo que eu coloquei um pouquinho de preto. Eu vou puxar, fazer vários esses risquinhos, sem se preocupar de estar muito certinho. Fiz nessa lateralzinha aqui dessa nossa primeira pétala, peguei um pouquinho de água e coloquei, passei por cima, dei uma esfregadinha, passei por cima para ficar com esse formato um pouquinho mais natural. Vou utilizar esse mesmo roxo para nossa segunda flor, para fazer esses detalhes, esses tracinhos também. Essa, diferente da primeira, ela vai ter mais textura, mais detalhe, mais esse efeito de listrinhas nessa pétala aqui de cima. A outra ficou um pouquinho mais simples. Vou fazer mais alguns tracinhos aqui agora no nosso meio da nossa flor, esses detalhezinhos, utilizando esse roxo mais escuro ainda. E para finalizar, eu vou colocar um pouquinho só de água e passar por cima levemente, só para não ficar tão marcado. A terceira flor eu fiz nesse formato um pouquinho mais arredondado e com esse espaço em branco no meio. Para o caule, de baixo para cima, eu vou arrastando e fazendo esse leve tracinho. Utilizando o verde mais escuro, vou puxar uma folha do lado, fazendo esse movimento, pressionando o pincel e soltando para que ele fique nas bordinhas esses tracinhos, esses tracinhos mais finos. Fiz uma folha para cima e outra folha agora para baixo e vou ligar as duas juntas e vou ligar elas no nosso caule. Esse pincel que eu tô usando é aquele com a ponta mais grossa. Vou fazer esses tracinhos aqui no nosso caule. E agora, já a nossa terceira flor, como ela já secou, dei uma lavadinha no pincel e já peguei um pouquinho de roxo mais claro para fazer a nossa pétala roxa agora dessa parte de cima da nossa flor também. Ela ficou com essas ondinhas em cima. E com esse mesmo tom de roxo, eu passei por cima do amarelo mesmo, por isso que ficou um pouquinho mais escuro. E fiz esse detalhezinho em cima. Para o caule dessa flor aqui do lado, eu fiz a mesma coisa, só que essa folha eu fiz com esse formato, com esse espaço branco no meio. Eu pressionei o pincel, do lado eu fui puxando para fazer esses tracinhos, bem mais para eles ficarem mais delicados. Puxando e unindo com a nossa folha. E ficou nesse formato. Peguei um pouquinho mais de tinta, como ainda não tá completamente seco, coloquei um pouquinho mais de tinta em cima para ficar com esse efeito um pouquinho mais manchado. E uni as nossas folhas com o nosso caule. Terceira e última flor já secou, fiz alguns tracinhos com um tom de roxo em cima. Tô usando o tom de ocre para fazer esses detalhes nas nossas pétalas. E no meio ali eu decidi fazer esse detalhe com o ocre mesmo, essa bolinha bem no meio. Já fiz o nosso caule, tô puxando agora as nossas folhas bem levemente, utilizando o pincel maior. E agora eu troquei novamente de pincel, tô usando aquele menorzinho para fazer os últimos detalhes na nossa última flor. Depois de seco essa parte de cima, eu quis fazer mais alguns detalhes usando aquele roxo mais escuro. E esse foi o resultado dessas 3 flores, desses 3 modelinhos dessa linda flor que se chama Amor Perfeito. Vocês podem pausar o vídeo para pegar passo a passo todos os detalhes dessa flor e tentar reproduzir na casa de vocês. Eu vejo vocês no próximo vídeo, deixa o seu like, se inscreve no canal e tchau!